Amados colegas, hoje nós vamos ter um debate informal sobre o cigarro e os riscos para a mulher. Meu nome é Nilson Roberto de Mello, sou professor livre-docente em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP e no presente momento ocupo a presidência da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Queria apresentar inicialmente o Dr. Jonatas Reicher, pneumologista formado pela Universidade Federal do Paraná, membro do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, membro titular da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira e atualmente o presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Também queria apresentar o Dr. José Péricles Esteves, cardiologista, formado pela Universidade Federal da Bahia, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e chefe da unidade coronária do Hospital Português de Salvador e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Queria primeiro fazer uma questão em aberto sobre o cigarro e os riscos para a mulher. Vou começar primeiro pelo Dr. Jonatas. A questão do tabagismo mostrou-se uma importância significativa a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. E inúmeros trabalhos científicos se avolumaram no mundo todo a partir da década de 60, principalmente em relação a tabaco versus câncer, principalmente câncer do pulmão. E a prevalência da mulher sempre foi menor do que o homem e havia sempre algo considerado e que hoje se entende como um mito, de que a mulher teria uma possível proteção hormonal e a partir da Segunda Grande Guerra Mundial os hábitos mudaram, o consumo do tabaco entre mulheres foi cada vez maior e com isso ela foi mudando de um nível de prevalência, enquanto o homem já atingiu um platô entre os anos 80 e o ano 2000 e agora está demonstrando um leve declínio, a mulher ainda está em ascensão. Inclusive aumentando o número, a incidência de doenças tabaco-relacionadas, que era um privilégio, entre aspas, de homens. E atualmente já chega-se a dizer que a mulher está fumando como homem e está morrendo como homem. Mas, na verdade, a gente tem que considerar que o organismo feminino tem algumas características diferentes do homem, algumas a mais, e que levam a um número maior de problemas. Então, esse adágio poderia ser mudado. Mulher que fuma como homem está morrendo mais do que homem. Esse é o fato e algumas situações que a gente poderá considerar nessa conversa aqui informal sobre tabaco e mulher. O tabagismo, nas suas diversas formas, é um problema de saúde pública mundial muito importante. Nós consideramos não só como doença crônica, como é considerado pela Organização Mundial de Saúde, mas como um fator de risco dos mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sejam derrame cerebral, infarto do miocárdio ou doença arterial periférica. E o que me impressiona, os números, é que, se a gente considerar que a população da Terra é pouco mais de 6 bilhões de habitantes, cerca de 1 bilhão é de fumantes. E esse número realmente é um número estarrecedor. O risco de desenvolver infarto ou morte súbita, morte repentina, é 3 vezes maior no fumante do que no não fumante. Então é uma coisa realmente que precisa ser abordada de uma maneira correta para diminuir esse impacto, que é totalmente prevenível, é só não começar a fumar. A mortalidade prevista aconteceu para o ano 2005 e 2006, no Brasil, por exemplo, 200 mil mortes no ano, ou 5 milhões de mortes no mundo. E o que é importante também é uma preocupação com a prevenção, principalmente porque as meninas estão fumando mais do que os meninos, principalmente na região sul. Um estudo feito em 12 capitais brasileiras, onde em primeiro lugar, em alta prevalência, está Porto Alegre, com alto nível socioeconômico, de esclarecimentos, mesmo assim alto, parecido com o país de primeiro mundo. Curitiba em segundo lugar, 10,2.
Isso precisa ser revertido porque é considerado muito alto. Não é só experimentar o cigarro, já é uso regular. 10,5% dos escolares estão fumando regularmente, quer dizer, estão dependentes, estão doentes. Na década de 30 para 50, a idade de início do tabagismo como dependência era considerado aos 30 anos de idade. Isso mudou para 16 anos e agora está tendendo a 10 para 9 anos de idade o início. Então já se considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque em baixa idade e em grande número. A Organização Pan-Americana de Saúde repassou há 3 anos em Brasília um relatório da Organização Mundial de Saúde, dizendo todos os dias no mundo 100 mil crianças se tornam dependentes. Isto não é por ano, é todos os dias. Então, as medidas preventivas são muito importantes. Mas considerando que as meninas estão fumando mais e que elas estão entrando na fase da puberdade, adolescência, e é uma área mais afeita à sua especialidade, imagine os problemas que advêm com isso. Nós temos que considerar que a doença tabagismo ela é multidisciplinar. Envolve, interfere no organismo todo. E as maiores incidências de doenças tabaco-relacionadas estão na área cardiocirculatória e na área respiratória. Na área respiratória já temos um grande problema. Se a iniciação tabágica está com idade cada vez menor, o que dizer do aparelho respiratório que quando a criança nasce, ele não está totalmente construído. Ele não está com as suas defesas imunológicas desenvolvidas. Quando atingirem 25, 27 anos de idade, já vão ter um pulmão com característica de pulmão senil. Então, acho que é um fato bastante importante que as classes menos favorecidas, né, classe D e E, está fumando bem mais do que as classes de um padrão socioeconômico, talvez cultural maior. Agora tem um dado bom que eu estava olhando que está havendo uma diminuição, pelo menos nos alunos e nas alunas de estudantes de medicina. Eu estava vendo, houve uma redução bastante importante. Estava vendo no começo da década de 90 era em torno de 21% e hoje está em torno de 10 a 11%. Também queria lembrar alguns aspectos, acho bastante importantes, para o toco-ginecologista, aquilo que vocês dois já chamaram a atenção, especificamente para o organismo da mulher, o lado obstétrico e talvez o lado ginecológico. No lado obstétrico aumenta bastante a taxa de abortamento, a natimortalidade, prematuridade, placenta prévia, a maior causa de retardo de crescimento intraútero. Um outro dado também acho que deve ser levado em consideração, que mesmo após o nascimento, né, a frequência de morte súbita neonatal, ou no primeiro ano de vida, é de 2 a 4 vezes maior em mãe fumante durante a gravidez, mostrando que leva uma repercussão, né, bastante importante. E do lado ginecológico também, aumenta o câncer do colo do útero, já se isolou substâncias derivadas, né, do tabaco no muco cervical, aumenta muito a incidência de osteoporose, provavelmente porque o cigarro transforma um estrogênio, que é o principal hormônio feminino, num estrogênio mais fraco, que é o catecoestrogênio. O cigarro aumenta a infertilidade. Um outro aspecto que também acomete homens e mulheres, mas acho que a mulher, por ser mais vaidosa, se preocupa mais, a qualidade da pele é pior. Ela enruga com mais facilidade e a pele é mais fina. Tem uma idade de menopausa que a acomete de 1 a 2 anos antes do que a não fumante, mostrando que tem uma ação muito importante na atuação ovariana, alterando principalmente o hormônio estrogênio, que é o principal hormônio da mulher. Então, acho que são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Considerando que já foram isolados 7 mil substâncias da folha do tabaco e com perfil toxicológico bem definido, 4.720, nós temos que considerar que existem vários grupos de substâncias orgânicas, aromáticas e que elas têm uma ação oncogênica importante já bem definida. E dentre tantas já citadas, a croleína está responsável pela mobilidade tanto da cauda dos espermatozoides
como os cílios das células do epitélio respiratório, como da tuba uterina, provavelmente a migração do óvulo, e ela vai paralisar ou diminuir a eficácia do movimento desses cílios. No homem, em termos de espermatozoide, infertilidade na mulher, o problema já ressaltado, e a retenção de secreções, facilitando a colonização de bactérias e infecções no aparelho respiratório. Portanto, nós temos que levar em consideração que a mulher, cada vez mais, por causa do mercado de trabalho, ela adia a maternidade, quando naturalmente há um menor número de folículos ovarianos. Aliado ainda, se ela começou a fumar, por exemplo, aos 14 anos, e vai ter um filho aos 37 anos, são 23 anos de ação do cigarro, também ajudando na infertilidade. Afora o parceiro dela, né? Que são todos fatores que nós estamos tendo uma epidemia de mulheres inférteis ou que desejam ter o filho mais tardiamente e provavelmente muitas delas vão acabar não conseguindo ter a concepção. Se a gente considerar que a nicotina é o alcaloide responsável pela dependência e que caracteriza o quadro depois, na forma crônica, como doença, tem dois aspectos. O metabolismo da nicotina, 4 nitrosaminas que vão aparecer nesse metabolismo, tem ação cancerígena também. Então já cria-se mais um problema. Jonas, qual é o mecanismo do cigarro aumentar o câncer do colo do útero? É uma concentração da nicotina e seus metabólitos ao nível de algumas secreções, líquidos epiteliais e uma deposição importante no colo do útero. Considerando que nesse metabolismo também vão aparecer, por degradação, 4 nitrosaminas com ação cancerígena, o depósito dessas substâncias nessa área, cronicamente, pode predispor essa área para atipias que poderão até degenerar numa lesão incontrolável, como é a neoplasia maligna. Existem algumas diferenças próprias no metabolismo da nicotina, se compararmos mulher e homens. E isso tudo é feito através do sistema citocromo P450 e regido por alguns genes. Existem vários. E na mulher predomina o CYP2D6, que também está relacionado ao metabolismo dos estrogênios. Então, são situações que diferenciam as reações da mulher comparado ao homem. O metabolismo da nicotina é mais lento, ela fica com essa nicotina circulando mais tempo, ela vai ter maior dificuldade na cessação tabágica. Se ela não for fumante ativa, mas permanecer num ambiente sistematicamente onde fuma, ela vai ter influências por absorção através da fumaça do cigarro, da mesma forma. Então, existe uma base genética para essas diferenças e essas facilidades, principalmente em lesões neoplásicas. Mulher e homem de mesma idade, que iniciaram o hábito de fumar com a mesma idade, e tabagista de mesma intensidade, existem diferenças na incidência das doenças pulmonares para as mulheres ou para os homens? Isso tudo está na dependência de fatores genéticos e do grau de exposição, em termos de prevalência, intensidade com que a mulher ou o homem fumaram e o tempo que isso aconteça. Agora, a diferença entre a prevalência de doenças está nessa base genética, que na dificuldade do metabolismo de uma série de substâncias que são maléficas constantes do cigarro. Antigamente achava-se que uma proteção hormonal era a explicação para a menor incidência do câncer do pulmão. Na verdade, isso era um mito. Hoje sabe-se que, com o aumento da prevalência tabágica, as coisas estão mudando. Doença pulmonar intersticial difusa com bronquiolite é pouco observado em mulher, mas o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba-se a bronquite obstrutiva, o enfisema pulmonar, a piora dos quadros de asma, rinocinusite de forma crônica mais intensa e principalmente o câncer do pulmão, estão aumentando progressivamente. Péricles, mulheres de mesma idade que o homem, mesma intensidade do hábito de fumar, que iniciaram com a mesma idade, se há diferenças na incidência da doença cardiovascular nas mulheres ou não?
As mulheres, de modo geral, pelas diferenças do gênero, do sexo, elas apresentam doença cardiovascular, seja infarto do miocárdio, seja morte súbita coronária ou acidente vascular cerebral, em média 10 anos depois do homem. Se a média nos homens é em torno de 65 anos, as mulheres tendem a apresentar esses mesmos problemas aos 75 anos. Mas se ela fuma, ela apresenta uma tendência de doença cardiovascular um pouco diferente da do homem, com mais tendência à formação de coágulos, de trombose nos vasos arteriais ou venosos, que podem levar à morte. Então, as diferenças de doença ocorrem realmente em função do sexo e podem aparecer mais precocemente na dependência da quantidade de cigarro que a mulher fuma. A mulher fumante, ela entra em menopausa de 1 a 2 anos antes do que a mulher não fumante. Isso aumenta o risco para ela de uma série de doenças, né? Talvez doença cardiovascular, osteoporose, talvez hipertensão arterial. Provavelmente isso é devido de que o cigarro transforma o principal hormônio feminino, que é o 17-beta-estradiol, num hormônio fraco, que possa ter correlação apenas com melhora de sintomatologias de ondas de calor, que é o catecoestrogênio. Além do que, a heterogênese é mais aumentada na fumante do que na não fumante. E, talvez num vaso de pequeno calibre, como é o ovário, e a irrigação ovariana, ela é dependente não só da artéria ovariana, como do ramo ovariano da artéria uterina. Então, parece que tem um aumento maior de heterogênese nessas fumantes. Acho que esse é o mecanismo. Em relação à pele, queria que o Jonatas tecesse rápidas considerações do porquê a pele piora a qualidade, além do fator hormonal que eu acabei de mencionar. Existem fatores da microcirculação da derme que fica diminuída e isso leva a uma baixa nutrição e altera-se o metabolismo a nível de fibroblastos, fibras elásticas, que vão se degradando mais precocemente e resultando então dessas duas situações, uma pele mais fina e uma perda de elasticidade. Então, a questão estética já vai sendo demonstrada mais precocemente e o que preocupa principalmente na mulher por uma questão de estética. Basicamente seriam esses dois fatos, o circulatório e o metabolismo das fibras. A anticoncepção e a terapêutica de reposição hormonal e tabagismo. No Brasil, 20% das mulheres em idade reprodutiva que não desejam engravidar utilizam como método o anticoncepcional hormonal combinado oral. Ele é uma combinação de duas substâncias. Uma, o etilneestradiol, que é um estrogênio sintético mais potente que o 17-beta-estradiol e diferente do 17-beta-estradiol, que é vasodilatador, que aumenta o óxido nítrico, o etilneestradiol é vasoconstrictor. Felizmente, houve uma redução muito grande na sua dosagem hormonal. Mas mesmo aqueles de ultra baixa dose vão ser um pouco vasoconstritores. Não esquecer que os anticoncepcionais antigos aumentavam em torno de 5 a 7 milímetros na pressão sistólica e de 2 a 4 na diastólica. Com a redução da dosagem do etilneestradiol, houve uma diminuição muito importante nessa alteração. Só que as coisas são bastante claras. O cigarro é deletério no aparelho pulmonar e também no aparelho cardiovascular. O etilneestradiol é vasoconstritor. Então, a associação pílula combinada, que vem da associação de etilneestradiol com progestagênio, mais cigarro é deletério. Tanto é verdade que a Organização Mundial de Saúde tem os critérios de elegibilidade. Critério 4 de elegibilidade é a antiga contraindicação absoluta. E a OMS é clara, é critério 4, mulher fumante, mais uso da pílula combinada acima de 35 anos. Não é que os problemas vão ocorrer a partir dos 35 anos. Eles vão aumentando a intensidade. Ou pílula combinada ou cigarro. As duas coisas é uma contraindicação. Eu acho que o tocoginecologista não pode esquecer disso. Ele tem que contraindicar. Se ela quiser utilizar, é por total responsabilidade dela. E, com a palavra dele, contraindicando e batendo na tecla.
Um outro dado da questão é a pílula só com progestagênio. A pílula só com progestagênio não é deletéria, ela pode ser utilizada. Da mesma forma que a pílula combinada aumenta o risco de trombose, e se for fumante aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, a pílula de progestagênio não aumenta o risco de acidente vascular cerebral, nem do infarto, e muito menos de trombose. Então, a pílula só com progestagênio pode ser utilizada, é uma opção. Das pílulas de progestagênio, nós temos duas grandes classes. Uma com uma dose muito pequena, mas que ela não leva sempre à anovulação. Ela é anovulatória em apenas 60% dos casos. E uma outra que leva à anovulação em 97% dos casos. Então, se ele quiser aumentar a eficácia contraceptiva, ele deve utilizar a pílula anovulatória de progestagênio. Então, esse é o ponto. Essa não tem correlação. O outro dado, muito importante, o Péricles já chamou a atenção. A mulher tem a mesma incidência de doença cardiovascular que o homem 10 anos depois do mesmo. E ao redor dos 75 anos, para alguns, para outros estudos ao redor dos 80, a incidência vai ser semelhante. Reposição hormonal com estrogênio sintético, jamais. Não deve ser utilizada. Foi utilizada por um certo tempo nos Estados Unidos. Não deve ser utilizada. Os europeus nunca utilizaram. Eu acho que esse é um ponto muito importante que tem que ser chamado a atenção. A terapêutica hormonal e o cigarro, o estrogênio da terapêutica hormonal é estrogênio natural. Então, ele é vasodilatador desde que não tenha placa arterial. Se tiver placa, acabou. Ele não vai trazer benefício. O ginecologista pode fazer a reposição hormonal com os critérios para o ginecologista. Não fazer a reposição hormonal pensando em prevenção de doença cardiovascular. Não é papel da terapêutica hormonal. Aí são outras drogas, como estatinas, beta-bloqueador, aspirina, etc. Diferentemente da pílula anticoncepcional, aqui não tem contraindicação a reposição hormonal com o cigarro. Então ele tem que procurar a melhor forma, e a melhor forma ela tem que ser individualizada. Pode ser por via não oral, por exemplo, através de um gel transdérmico, pode ser por via oral, pode ser na forma adesiva. Tem que escolher a melhor forma para aquele caso especificamente. Aqui não tem receita de bolo. Pílula anticoncepcional hormonal combinada oral, e mesmo a não oral, sendo combinado estrogênio, etinistradiol e progestagênio, é contraindicação em mulher fumante acima de 35 anos. Porém, nós não devemos esquecer, mesmo que ela tenha 25 anos, se ela é fumante, o risco está aumentado quando comparado com a não fumante. Anticoncepção só com progestagênio não é contraindicação. Terapêutica hormonal pode ser utilizada com as indicações que o tocoginecologista considera importantes. Não pensar em doença cardiovascular em termos de prevenção primária ou secundária. Aliás, secundária, ao contrário, aumenta o risco. Considerações finais em relação à pílula e reposição hormonal e tabagismo. Em relação à associação de tabagismo com pílulas mistas, que têm os dois componentes, estará sempre proibido, porque o risco de eventos cardiovasculares, seja infarto, derrame cerebral ou trombose venosa com embolia pulmonar, vai estar sempre presente. Então, o ginecologista tem que perder aqueles 3 minutos importantíssimos da consulta de convencer a paciente que ela não deve fumar. E se ela tiver outros fatores de risco, como hipertensão, aumento da circunferência abdominal, ou tiver um passado de trombose venosa, o risco dela ter uma repetição desse evento é muito grande. Então, deve ser sempre destacado que não pode fumar. Enquanto ela não decidir parar de fumar, ela tem que utilizar outro método anticoncepcional. Jonas, o que você tem a dizer para o tocoginecologista? A sua atuação é muito importante para orientar a situação preventiva, porque uma mãe vai consultar, depois já vai levar a filha adolescente e já poderá ser trabalhado isso antes que comece a fumar, e se já começou a preparar, motivar com aquela abordagem mínima de 3 minutos, seguida às vezes, até a cessação. E
É importante, eu concordo com esse alerta da combinação de medicação mista, ambulatório e os riscos gerais que existem. Mas há de se lembrar que o melhor de tudo mesmo é não fumar. Eu gostaria de complementar, ou terminar minhas considerações, falando o seguinte, que para mim, o bom ginecologista é aquele que faz uma anamnese bem feita, e analisando todos esses fatores de risco que podem ser importantes para a paciente. Desde a anamnese em relação à hipertensão arterial, sobre o passado de doença coronariana na família, diabetes, perda de peso, tabagismo. Isso aí que torna o médico um grande médico, no sentido de prevenção de doenças para o futuro. Eu acho importante que o tocoginecologista perca, não é perda de tempo, ele ganhe tempo fazendo uma boa anamnese, antecedentes pessoais e familiares, porque ela pode dizer que ela não é fumante, mas o marido é fumante, ou a mãe mora com ela é fumante, né? Ela vai ser uma fumante passiva. É importante que ele, tocoginecologista, a oriente, se ela fumar, em alguns aspectos são importantes. O aumento dos problemas obstétricos, natimortalidade, aumento de taxa de abortamento, de baixo peso ao nascer, de placenta prévia, de sangramentos, aumento do câncer do colo do útero, aumento de osteoporose, a menopausa um pouco mais antes do que deveria ser, 1 a 2 anos antes, piora da qualidade da pele, tem que falar isso, porque é aí que nós pegamos as mulheres, porque ela presta atenção sobre isso. Mas fundamental, tem um risco aumentado das doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, trombose, que já é bastante frequente nela, pelo ciclo gravídico puerperal. As doenças pulmonares, câncer de pulmão, bronquite crônica, acho que são aspectos muito importantes. E toda consulta chamar a atenção sobre isso, pois a mensagem desses dois ilustres professores foi bastante clara. 3 minutos aumenta em 3 vezes a possibilidade dela parar de fumar. Na minha terra tem aquele lema, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que é importante, é a saúde dela. 70%, 80% das mulheres às vezes querem parar de fumar. Se for desejo dela, iniciar o tratamento ou encaminhar para quem sabe fazer o tratamento de forma adequada. Eu queria terminar agradecendo ao Péricles e ao Jonatas pela presença. Eu acho que nós, tocoginecologistas, somos extremamente privilegiados. Nós tivemos a oportunidade de ter 2 ilustríssimos professores, nós aprendemos bastante, só que além de termos aprendido muito com eles, nós temos que perder os 3 minutos para tentar conseguir fazer com que 15% das mulheres parem de fumar. Muito obrigado a vocês pela presença. O que o ginecologista precisa saber e deveria fazer no momento da consulta para uma mulher que é fumante? Olhando do aspecto da área da saúde, não só considerando a importância de profissionais como da enfermagem, fisioterapia, enfim, todos os que entram em contato com o paciente, talvez num tempo maior do que o próprio médico, tem a sua importância aí. Mas dentro da classe médica, todas as áreas têm grandes motivos para aconselhar os seus pacientes. Muitos fumam, nem pensam em abandonar. Outros já se preocupam, então estão em fases motivacionais diferentes. O papel de cada médico, mesmo que não seja especialista no tratamento do tabagismo, é de motivar o seu paciente a pensar no assunto ou até chegar ao ponto que ele esteja pronto para ação. Qual a importância de tudo isso? Sabe-se que as pessoas que querem abandonar já conhecem os riscos, estão esclarecidas e tentam abandonar o tabaco com esforço próprio, sem auxílio de terceiros, no máximo 5% conseguem isso. Se for feito a cada consulta, mesmo não sendo especialista na área, aconselhando o seu paciente pelo menos uns 3 minutos só, que isso não é muito dentro de uma consulta, com o passar do tempo, isso pode levar a um rendimento de cessação tabágica até 15%. Com uma droga ou associação delas, com apoio médico, controle médico, pode chegar, depois de 1 ano, a se manter em torno de 30% a 35%. Então, de cada 100 pacientes, 35 continuam sem fumar depois de 1 ano. A partir do mês de junho,
e com uma nova proposta terapêutica que entrou no mercado, a vareniclina, pode se elevar até dobrar isso segundo a literatura internacional. Tá. Até aí tudo bem, são especialistas que vão acompanhar com um programa bem estabelecido, programas bem montados durante o ano. Mas nós não vamos ter tudo isso e não é qualquer um de nós que vamos ter no consultório. Então essa abordagem mínima de até 3 minutos cada vez, ou 5 minutos, seja lá o que for, e de forma repetitiva, tem uma eficácia muito grande, porque é um método barato, que tem um alcance social muito grande, porque qualquer paciente poderá ouvir do seu médico isso, enquanto que serviços especializados para abordagem intensiva são poucos ainda no Brasil. Então vai ter um alcance social menor. Essa abordagem mínima é fundamental, todos devem se engajar. Eu não sou especialista na área, ele vai dizer, mas ele sabe dos malefícios, principalmente na sua especialidade, e ele vai apontar essa situação até que a paciente um dia apresente alguma dúvida diagnóstica, estará necessitando de uma série de exames, com a possibilidade de ter um câncer de colo de útero ou, na sua área, uma doença cardiocirculatória importante, ele vai ter uma terapia quase que de choque, ele vai se assustar, e quem ajudou nisso tudo foi o seu médico, mesmo não sendo especialista. A abordagem mínima é, então, de um rendimento menor, mas um impacto social muito grande, e essa tônica que a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando, preconizando, incentivando em todos os meios. Em relação ao cigarro e o vaso, não o vaso que o tocoginecologista está pensando, o vaso endovenoso, arterial e a mulher. O tabagismo leva a alterações na circulação, que eu vou considerar duas partes. Um é o problema do monóxido de carbono. A ingestão, a inalação de monóxido de carbono do cigarro diminui a capacidade do nosso sangue de carregar oxigênio, que é que vai nutrir os tecidos. Então, quem fuma tem menos capacidade de oxigenar os tecidos do organismo. O outro aspecto é que o tabagismo induz ao aumento de circulação das catecolaminas, que é a adrenalina, aumenta o tônus simpático da circulação. Isso aí induz a maior tendência à agregação de células do sangue, chamadas plaquetas, que tendem a formar trombos ou coágulos dentro dos vasos, aumenta o fibrinogênio, que também facilita a formação de trombos ou coágulos dentro dos vasos, sejam artérias ou veias, e então uma tendência maior à obstrução arterial ou venosa, que leva a infarto cerebral, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, se for no lado venoso, e então complicações vasculares que são muito importantes, que podem levar à morte. Como tocoginecologista, eu preciso me preocupar com exames, uma propedêutica especializada, ou se eu preciso pedir exames, esses exames são dependentes da faixa etária, dependentes de tempo de tabagismo? O tocoginecologista, na verdade, exerce o papel do clínico geral da mulher. Então ele deve ver a paciente como um todo, de uma maneira holística. É importante saber se a família dela tem história de doença cardiovascular, tipo infarto ou derrame precoce, se tem história de hipertensão e diabetes, se a paciente fuma, porque esses fatores de risco associados aumentam exponencialmente o risco de doença cardiovascular. Então é importante, por exemplo, uma mulher que tem uma circunferência abdominal maior do que 80, 90, se ela não estiver grávida, é muito ruim, porque ela pode ter, além disso, hipertensão arterial, um aumento de triglicérides ou de colesterol, que configura o diagnóstico de síndrome metabólica, que a gente sabe que pode levar à morte súbita, a infarto. Então, tudo isso é importante. Então, o ginecologista deve atuar como um clínico. E cada caso é um caso, analisar em conjunto. É importante todo ginecologista tirar a pressão arterial do paciente, da paciente, no caso. Porque a gente sabe que o tabagismo, quando mais de 15 a 20 cigarros por dia, aumenta a pressão na mulher. E a hipertensão arterial é um fator muito importante para levar também a eventos cardiovasculares.
Se tem história de diabetes, aumento da glicemia ou um teste de tolerância à glicose anormal, pior ainda. Então a associação de fatores é muito grave. E isso cabe ao ginecologista ver a paciente como um todo, não só o aspecto do colo do útero. Eu acho que o Péricles chama a atenção de algumas coisas muito importantes. Tirar a pressão arterial é obrigação. Fazer uma simples medida, como a medida da cintura, maior do que 80 de risco, maior do que 88, esse risco aumenta bastante. Aumenta o risco da síndrome metabólica, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de tromboembolismo, aumenta triglicerídeos, diminuição da HDL. Não esquecer dos 5 exames da Task Force canadense que a gente vem insistindo. Acima dos 50 anos, mamografia, colpocitologia oncótica ou oncológica, que é o Papa Nicolau, perfil lipídico, glicemia. O 5º exame é sempre controverso na Task Force canadense, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes mediante o falso positivo. Se ela é fumante, eu preciso fazer um exame específico para ela, na sua área? É necessário de rotina, mesmo com paciente assintomático respiratório, 2 vezes por ano, envolvendo um estudo de imagem radiológica, uma teleradiografia panorâmica do aparelho respiratório e principalmente pela possibilidade, mais cedo ou mais tarde, aparecer no DPOC, que é uma bronquite obstrutiva ou enfisema, o exame chamado espirometria. Isso é necessário porque pequenas mudanças vão acontecer sempre e muitas delas são irreversíveis. Assim como na situação circulatória, no epitélio respiratório ele sofre a ação de oxidantes provenientes da fumaça, da inalação da fumaça e depois pela absorção esses oxidantes vão circular no organismo todo. Então, assim como acontece uma resposta inflamatória intermediada pelas interleucinas, vão acontecer também no epitélio respiratório, tanto no vaso quanto na parte respiratória. E isso vai levar a uma série de dificuldades metabólicas ou de autolimpeza no local, uma intoxicação celular, uma morte precoce dessas células e pode desenvolver atipias nucleares. Sabe-se que aquele fumante que já fuma pelo menos uma carteira, 20 cigarros dia, pelo menos 10 anos, 98% dos pacientes apresentam atipias nucleares em células epiteliais, respiratórias. Então, 98%, ele tem uma proteção imunológica, e nem todos vão ter a doença, mas 98% é praticamente 100%. Então, essa ação dos antioxidantes leva a uma série de alterações que poderão ser detectadas precocemente com exames de rotinas. Em termos de neoplasia, uma radiografia, se há algum sintoma ou alguma manifestação clínica, como escarro com sangue, alguma outra coisa, mesmo com radiografia normal, daí o pneumologista, além da radiografia, ele vai lançar a mão de uma tomografia, com exame mais detalhado, uma broncoscopia, se for o caso, e no aspecto funcional, pensando em DPOC, a situação da espirometria de uma forma rotineira, assim como a radiografia, poderá ser feita uma média de 2 vezes por ano. Além daquele trabalho em cima para a cessação tabágica, para abortar isso. E um grande problema que foi já detectado é que no DPOC, nessa bronquite obstrutiva, há uma inflamação crônica, como a gente falou, intermediada pelas interleucinas, que tem uma série delas, que mesmo parando de fumar, ainda se observam reações inflamatórias com esses mediadores, ainda já foi detectado até 3 anos e meio depois. A pessoa parou de fumar e esse processo crônico inflamatório continua em atividade. As pesquisas foram feitas através de biópsias repetitivas e mostrando que é um processo que não para exatamente ali. Se isso não para e continua a inflamação, aquele estímulo até oncogênico vai continuar. E além de obstrução de brônquios, tudo pode aparecer uma série deles. O que é de preocupar também, que como se não bastasse toda essa gama de componentes, que até 7.000 já descritos, ainda por uma questão de proteção econômica dos lavradores, dos produtores, a planta do tabaco é muito sensível, então é administrado na cultura, na lavoura, muitos compostos orgânicos fosforados, fertilizantes também,
que são assimilados pela planta e à medida que a pessoa vai fumando, tragando, vai sendo absorvido também esses produtos químicos deletérios ao organismo. Mas nos compostos, nos fertilizantes orgânicos, existem até substâncias radioativas. Polônio radioativo, rádio, carbono 14, rádio 210 e outros, e que eles entram em atividade com uma fraca radiação por alguns segundos. E os físicos já fizeram a medida dessa intensidade. Então imagine, em cada tragada, há uma deposição na bifurcação dos brônquios dessas substâncias. Então, além de tantos grupos, 15 grupos de uma infinidade de substâncias orgânicas que são cancerígenas, ainda a substância radioativa. Para elas entrarem em atividade radioativa, há necessidade de uma temperatura muito alta. Isso não é problema, porque o núcleo da brasa do cigarro, ela atinge 800 graus centígrados. E se a tragada for muito forte, pode chegar até 1.200 graus. Então, isso faz com que haja algum grau dessa radioatividade. Na somatória, considerando que uma pessoa, para consumir um cigarro de 100 milímetros, ela precisa dar 10 tragadas, e que numa carteira serão 200, além de 200 impactos cerebrais da nicotina, ainda vamos ter esse adicional de substância radioativa. E que na somatória não é insignificante. Os físicos então mediram a temperatura do núcleo da brasa do cigarro, mediram essa radiação e chegaram à conclusão de que ela equivale, numa pessoa que fuma, por exemplo, 1 ano, 20 cigarros por dia, uma carteira, a somatória foi de 6.000 rads, que é quase uma dosagem usada na radioterapia. Traduzindo isso para o leigo, na hora da abordagem mínima, qual é a importância? Uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia, ela poderá ter um grau de radioatividade superficial equivalente a fazer 300 radiografias por ano. Uma por dia. Uma por dia. E o que eu acho que é importante é que não está fazendo num tecido neoplásico, é num tecido são, que vai fazer exatamente o oposto, né? Acho que então isso é importante. Uma boa anamnese é fundamental para ver antecedentes cardiovasculares, pulmonares. Não esquecer que o câncer de pulmão é o de maior mortalidade nos Estados Unidos. Maior incidência, câncer de mama. Maior mortalidade, câncer de pulmão. Segunda maior mortalidade é o câncer de mama. Isso. Importante fazer o raio-x de tórax, a espirometria, ver os antecedentes cardiovasculares e pulmonares. E quanto aos exames ginecológicos, eles devem obedecer a mesma rotina que o tocoginecologista deve pedir.